Olá, ótima noite, muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Se Ver Por Inteiro. E, gente, hoje o episódio está incrível com uma convidada de honra maravilhosa e que tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu que já trabalho aí com a base da identidade, as distorções da autoimagem, os padrões que se repetem disfuncionais na vida, a gente vê o quanto é importante o autoconhecimento em todos os resultados positivos, em tudo que a gente avança na vida. Sem autoconhecimento, como vocês bem sabem, e é uma tecla que eu bato muito, a gente não patina muito mais, demora mais para chegar e realmente faz toda a diferença, porque nos traz clareza, gente, que é a clareza na vida do ser humano. E aí, tô aqui com essa queridíssima, honrada Eliana Pigato. Meu Deus, que mulher é essa? Que honra! Que delícia estar aqui, que lindo isso, né? Não é? Nossa, você pode se ver por inteiro, uau! É sobre isso, né? Nossa, sim. E tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Tudo a ver. E a Eliana, a gente tem o método dela, que é o método ID. Pensa, super intencional essa mulher aqui, inclusive porque vai acontecer o método ID 15, 16 e 17. Minha cara, o palco é teu, por favor, se apresente oficialmente, tome a palavra dessa importância, né, da identidade, né? Com certeza. Bom, meu nome é Eliana Pigato, eu tenho 55 anos, eu sou formada em nutrição e pós-graduada em psicologia transpessoal. Então, sou terapeuta, mentora e especialista em inteligência emocional. Amo, tô há 24 anos na área do autoconhecimento e sempre a gente fala, por que nós fomos buscar a área do autoconhecimento? Para conhecer o porquê algumas coisas na nossa vida era disfuncional. Exatamente. Né? Eu falo, todo psicólogo, todo médico, ele busca algo que ele precisa entender primeiro nele. Quando ele encontra o caminho, as respostas, aí ele fala, eu preciso ensinar mais pessoas. É o que nos move, né? É inevitável. E foi essa a minha busca. Queria entender por que era uma menina desassossegada, por que era uma menina que não se conformava com as coisas do mundo. E nessa busca toda eu caí no autoconhecimento e hoje eu amo ver pessoas descobrindo quem elas são. Bato muito na tecla da identidade, porque eu já vivi coisas por não saber quem eu era. Já suportei relacionamentos tóxicos por não saber quem eu era. E tudo isso me fez desconstruir, entender o caminho e hoje mostrar, tanto para mulheres quanto para homens. Quando você ativa a sua identidade, você não aceita menos do que o mínimo. Não, tudo muda, né? O mínimo é o máximo que você tem que aceitar. E quando você só sabe disso quando você ativa a identidade. Caso contrário, você vai aceitar o que as pessoas vão te dar. E tem muita gente vivendo isso, né, Eliana? Muito. É triste demais. O que você falou, e é verdade, eu tenho falado cada vez mais minha história também, é a nossa busca, gente. Então, quando a gente vai se buscando, e você fala assim, tem momento que você não cabe mais em você, que você fala assim, mais pessoas precisam acessar isso, porque como eu sofri, como eu patinei, eu posso ajudar outras pessoas a saírem desse lugar. Aí é lindo, né? Eu falo que todos nós, né, já fomos criança um dia, todos nós tivemos pai e mãe, todos nós fomos bloqueados, todos nós trouxemos crenças e se a gente não olhar para isso, a gente continua sendo essas eternas crianças com esses mesmos bloqueios, essas mesmas crenças, com ranço de pai e mãe que não me deu isso, não me deu aquilo, e a gente só precisa atualizar, apertar a tecla F5 e entender que eu já cresci. Então, como adulto hoje, o que eu tenho que olhar? Né? Não é o que me faltou, é o que eu vou fazer com o que me faltou. E aí que entra todo o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu vou continuar na falta. E a gente precisa ser aquelas pessoas pro mais. Que faz toda a diferença, né? Sempre. Eu falo que muitos vivem no menos. Menos amor, menos prosperidade, menos conexões. O mais é mais alegria, mais clareza, mais paz, mais leveza. Adorei. Não é? Então eu falo, gente, eu chamo pro movimento do mais. Porque a gente só consegue esse movimento do mais quando eu deixo que me pesa. Porque o movimento do peso, ele sempre te leva pro menos. Nossa, e para sobrecarga, eu trabalho muito isso, Eliana. Sobrecargo, quanto carregando também o que não é da gente, né?
Muita gente, né? História, repetições de padrão, herança familiar, a gente já traz isso. Sabe o que eu falo? Eu falo assim que tem muita gente perpetuando a espécie. Eu uso esse jargão. Porque tem muita gente perpetuando a espécie sem se dar conta que está perpetuando por não ter clareza dos padrões, repetições que vêm de gerações. E muitos aprenderam que honrar, a gente ouve muito honrar, e é bíblico até, né? Honrar pai e mãe. Muitos aprenderam que honrar é repetir a história. Não, eu costumo dizer assim, que quando nós entendemos o que os nossos antepassados passaram, a gente entende que foi tempos de luta, foi tempos de glória, foi tempos de muita dor. Então eu falo, eles já abriram a mata pra gente passar. A gente não precisa honrar a dor, né? Não precisa honrar. Então muitos ainda estão perdidos nessa mata porque acreditam que não podem ser pessoas melhores do que eles já foram. É pra isso que eles fizeram tudo que fizeram. Na verdade é uma desonra não seguir, né? Eu falo assim, a guerra acabou. Entende? O caminho já foi aberto pra gente passar. Eles já pagaram a conta, a gente chegou a hora de receber. E parece que a gente tem que pagar com a mesma moeda. Quebrando, não tendo prosperidade, tendo casamentos que vão falir. Então, todas essas repetições de padrões, alguém precisa quebrar. E só quebra quem tem consciência. Ai, gente, é lindo, né? Eu vejo nos bastidores, né? Diariamente, eu falo que os pódios das minhas clientes queridas, todas vocês... Quando encontro, eu falo que esse pódio, eu me sinto nele junto, sabe? Porque eu sei o valor dessa conquista, né? Quando a pessoa consegue entender e avançar, no passo que ela pode dar, mas ela consegue virar realmente, fazer o clique, a girada e dar passos diferentes na vida dela. É muito gratificante, né? A maioria dá uma virada ou procura uma virada quando perde, né? E eu falo sempre que a gente vem é o preventivo. uma tendência pela dor. Pela dor. Então eu falo assim, quando você vai no autoconhecimento... Hoje, por exemplo, eu entrei por uma dor, não parei mais por conta disso. Desafios costumam e sempre estão acontecendo, mas qual a diferença hoje da Eliana, que tem consciência que é importante o autoconhecimento? Quando um desafio vem, eu entendo que é só um desafio, não é algo que vai me parar. E não te define. Não me define, é uma fase que eu tenho que passar para criar músculos espirituais e emocionais. Eu falo que isso vai tornando a gente cada vez mais forte. O que era uma barreira, hoje é só uma passagem para eu caminhar. O modo de olhar muda, né? Muda e tudo fica mais leve. Eu uso vários jargões dentro da minha método de atuação, Eliana, e um deles é ajuste suas lentes, principalmente, né? Então vamos ajustar essas lentes ou recalcular as rotas, literalmente, né? Ou vamos ganhar clareza, porque realmente é sobre olho, né? Sobre como você olha, com que olho você olha e de que lugar que você olha. Porque também quando a gente muda de lugar, as coisas mudam. Esse semestre eu tô trabalhando amplie seu olhar, expanda seus horizontes. Porque quando a gente tá muito aqui também, a gente fica, né? Perde, né? De expandir na vida como um todo. Muitas vezes por estar presa no núcleo familiar, por exemplo. Porque você trabalha à base de pai e mãe, certo? Sim. Gente, na verdade, eu tô aqui com essa mulher, mas olha, hoje eu vou falar aqui abertamente, vocês vão entender essa história inteira. A gente veio pra gravar o Saudável e Sem Neura. Eu falo que o estúdio não aguentou a energia aqui abrindo pra vocês no ao vivo. Não aguentou essa energia, porque não concluímos aqui por questões técnicas e realmente deu um apagão aqui na região. Enfim, entendedores entenderão. E agora a gente estendeu pro podcast, conseguimos estar aqui nessa gravação para vocês. Por quê? Porque vai acontecer aqui o método ID da Eliana e eu conectei profundamente com essa mulher por isso. A gente foi convidada, conectamos na ambiência aqui de Alphaville Online, né? Sim. Por um convite aqui de um querido Rafael Portas. Resumidamente, isso me levou até... direto ao ponto, né? Como eu digo para vocês, direto ao método ID para servir a Eliana com a psicofotografia. E esse é o ponto essencial aqui para a gente falar um pouco, explorar o método ID e o que significou isso na minha vida, mesmo já sendo psicólogo de formação, estando no desenvolvimento também há quase 20 anos. Descobri uma afinidade hoje com a Eliana, ela fez nutrição e eu sou técnica, né? Olha, muitas coisas similares a gente vai vendo, que nada acontece por acaso, né? E, gente... eu tive a honra de servir essa mulher com a parte da psicofotografia
no método ID dela. E eu acho que aqui, como você trabalha a base de pai e mãe, cabe a gente ilustrando com as fotografias para você, para ir mostrando para vocês de casa como a Eliana trabalha essa questão da base num método que é em grupo, muito cuidadoso. Eu já quero adiantar que mesmo todo esse tempo na área do desenvolvimento, quem me conhece sabe que eu sou também muito cuidadosa. Eu já fiz de tudo nessa vida, posso dizer, com experts também aí do mercado, e eu nunca vi um curso com tanta profundidade e cuidado ao mesmo tempo, porque a gente vê muito aí oba-oba, muito gente que sai ativado, ou usa-se muito essa palavra, ou muito, que palavra mais, vamos dizer, sede, né? Aquela coisa de sede, mas não sabe aonde beber. Beber, onde eu vou? Tô com sede, mas aonde? E daí você vai consumindo talvez muita coisa e talvez não saia nutrido. Talvez você tenha feito coisas e saído mais frustrado. A gente vê bastante isso. Eu mesmo também já passei por isso. Quem não e quem nunca, né, gente? Faz parte. Mas o método ID, e eu coloco aqui um abre alas, que foi aqui, essa foto aqui que vocês, né, marca aí, essa marca da Eliana, do método ID, que realmente traz, é para destravar, né? Quer contar um pouquinho? O método ID, ele surgiu depois de uma dor, né? É uma dor que eu passei com um outro treinamento que eu tinha. Esse treinamento, ele passou para a mão de outra pessoa e eu me senti injustiçada. Né? A dor da minha criança injustiçada. E naquele momento, eu falei, tá bom, então não é mais para eu trabalhar com isso. Na verdade, Deus queria que eu trabalhasse com o que Ele tinha pra mim. E em 2 dias o método ID foi escrito. E ele, no começo ele chamava Edum, que em latim é criança interior. Ele chamava Edum. Que lindo. E aí, depois de um contato com o Pablo, trocando uma ideia com ele, me veio, eu tava na pista dirigindo e Deus falou assim, ID. E eu ficava, o que é ID? Mas por que ID, né? A gente sabe do ID e tal. Ele foi identidade. Eu falei, bom, então método ID, né? E por quê? Porque eu só consegui entender toda a minha caminhada o dia que eu entendi quem era a Eliana. E não a filha da Nélia, a filha do José Lopes, a estudante de nutrição. Quem era a Eliana Pigato? O que Deus queria de mim. Ali foi essa clareza. E quando veio essa clareza, em 2 dias eu escrevi o treinamento. Eu trabalhei com japoneses, grandes players no mercado. E eu extraí tudo que eu vivi até hoje, porque eu sou uma pessoa que eu amo autoconhecimento. Então eu fui desde Fortaleza, Alagoas, aprender tudo, foco mais na criança. Peguei o que tinha sentido pra mim e falei, eu vou dar minha cara nessas dinâmicas, nesses trabalhos e vou trazer o método ID pro mercado, porque muitas pessoas precisam entender a potência que elas carregam. E que não... Muitas estão adormecidas. A maioria, né? Não fazem. Eu falo que é um desperdício. Eu falo, por hoje, até já me caracterizo como expert em pessoas e talentos. Porque eu falo que muitas pessoas, é o que eu falei esses dias nessa jornada que eu também estou fazendo, que o seu corpo não é uma forma para caber em padrões, que eu falo que quando eu bato o olho na pessoa, em menos de 1 minuto eu já leio ela. E eu falo que eu sei mais de você em 1 minuto do que você uma vida inteira. Exatamente. Isso é sério. Porque daí eu falo que não é o quanto você tem. E outro jargão que eu uso, que é o pouco bem aplicado, é multiplicado. E outro que essa semana que eu tive um insight, Eliana, que tem muita gente sentada num pote de ouro. Qual é o pote de ouro? Os próprios talentos. Então elas estão sentadas nos talentos dela, olhando pra fora, buscando, só que elas estão sentadas no talento delas, por não se acessarem. Isso é sério. Você também é uma potencializadora de talentos muito forte. E aqui, ó, quero passar rapidamente pra Eliana poder. Aqui eu tive a honrando aqui a Ana. E Ana, falei que íamos falar de você. Estamos aqui te honrando, que você que foi essencial para esse trabalho da psicofotografia no método da Eliana. Que a psicofotografia visa o quê, gente? Captar identidades através dos corpos, da imagem, que a pessoa se veja por inteiro e de verdade. E a Eliana, ela trabalha isso no método dela emocionalmente. E a gente trouxe essa sensibilidade do olhar para a jornada toda do ID. E como fez diferença, né, esse trabalho de vocês no método ID? Como fez? Aqui...
frases impactantes e fortes, Aqui a gente né? trabalha muito as nossas feridas emocionais e o antídoto delas, né? Porque a gente traz uma crença, como a gente se vê, e a gente é exatamente o contrário. Por exemplo, se eu sou medrosa, eu me torno forte. É sobre compensação. Só que eu não me enxergo forte. Eu me torno, mas eu não me enxergo. Então eu já me tornei, eu já fiz tudo para ser forte. As pessoas falam, mas essa mulher é muito forte. Só que eu ainda me vejo como uma criança medrosa. Então é aí que a gente faz ela confrontar e perceber. Você cresceu, a sua criança sentiu medo, mas você não precisa mais trazer essa... Você pode ajudar essa criança a passar por isso. E você vê, eu acho tão incrível, porque a psicofotografia trabalha realmente a distorção da autoimagem, que é construída na criança, né? Do olhar do como o adulto vai colocando ali os valores de quem ela é, e essa distorção vem pra vida adulta, né? Exatamente. E pode falar, a pessoa às vezes te elogia, fala, você é o máximo. Você não valida, porque E você não se enxerga, vê. não se vê. E o se ver por inteiro, gente, é muito desse trabalho de você poder se ver mesmo por inteiro. Achei linda essa foto. Essa foto a gente mostra, né, o quanto dentro de nós tem o lado lúdico, que é da criança, e que mesmo no adulto, quando a gente recebe, vamos fazer um desenho, ai, coisa chata, vem o adulto chato. E aí, quando a gente envolve na dinâmica, a gente percebe que tem uma criança que ela quer contar a história dela através do desenho. E ali nessa história ela vai acessando pessoas importantes, ela vai acessando o que faltou para ela, né? Saindo da rigidez do olhar adulto, né? E vai acessando o que de fato ficou marcado. Porque aqui quando a gente entra no inconsciente, é onde tá toda a história, toda a dor. Eu achei barato, até trouxe uma outra foto aqui, ó. Ai, que tem adultos que você vê que são verdadeiras crianças grandes, até na postura, né? Tão bonito. Isso é lindo, essa é foto lindo. Linda. Aqui são vários, não é na ordem, gente, mas é pra vocês terem um spoiler aí do que essa tem muitos momentos profundos. Aqui da Rita, eu não sei se você vai lembrar. Lembro. Eu posso até comentar, porque eu já gravei uma live com ela. Tem aqui a Rita. A Rita, olha que lindo, olha. gente. A Rita teve um problema de abuso com o pai. E ela não conseguia perdoar esse pai, por conta do que ela passou. E nessa dinâmica, era mulher com mulher e homem com homem. Mas só sobrou ela e esse moço. E quando ela caiu nessa dinâmica, ela teve que honrar esses pés que andaram por vários lugares. Essa é a dinâmica. E nessa hora ela honrou o pai. Uau. A dor do pai também ter sido abusado. O quanto ela, nesse momento, ela foi ouvir a criança do meu pai, o pé da criança do meu pai. Eu pude acolher a dor daquela criança, daquele menino, que depois, quando se tornou adulto, fez o mesmo comigo. Uau. Essa história foi impactante. E quanta coisa reverbera, né? É muito profundo, gente. Um outro momento aqui também, dando vazão à criança. Sim, aqui é onde a gente fala, onde está a rigidez, né? E quando a gente traz a criança, nós precisamos trazer sempre a criança no dia a dia. Porque a criança é que traz a coragem, a autenticidade, a verdade. O adulto, ele se encaixa e tenta ser aquilo que o ambiente está pedindo. A criança, ela é o que ela é. E a criança não tem o medo do julgamento. O adulto já tem. Então aqui, todo mundo esqueceu a idade, todo mundo esqueceu o que estava passando. A Alessandra estava passando por um câncer. Uau. Eu ali lembro ela que tava mesmo. Ela falou, ali eu tomei a alegria de volta e eu percebi o quanto eu estava triste por tudo que eu estava vivendo na vida. Por conta disso eu adoeci. Então são sentimentos que voltam e falam, gente, por que a vida precisa ser pesada? Gente, eu desfrutei muito. Vou falar pra vocês que eu me desfrutei de A a Z. Vou até já colocar um vídeo aqui. Um vídeo que, assim, foi tão assim, energizante o evento, que a gente foi ali para servir, fazendo os vídeos, fotografia, mas o tempo todo a gente também teve a oportunidade de acessar as vivências e essa liberdade de sentir mesmo com as pessoas tudo que elas estavam. Aqui, ó. A criança. Quem gente, segura? olha aqui, gente. A cada intervalo, né, em vários momentos importantes, tinha essa energética, né? Essa ativação corporal mesmo, né? Que é para além do corpo, né? Além do corpo. E assim, o quanto tempo eu não tô sorrindo, quanto tempo eu não dou um sorriso pro meu filho, o quanto tempo eu esqueci como é que faz essa abertura, né? Porque a vida tá muito pesada, e aí eu esqueço dessa naturalidade, da simplicidade da criança, né? Que
Leva mais leve, né? E aí a pessoa fica pesada no ambiente. Fica. É no casamento. Em tudo. É sendo mãe, é sendo no trabalho, fica pesada e esquece disso. Quando você entende que tem uma criança que eu falo assim, ficou velho, ficou chato. Não, já era chato e ficou velho. Potencializou. Porque quando você sente isso é porque a sua criança está muito longe de você. Do mesmo jeito que aquela criança ia falar, o pai e a mãe falavam, fica quieto. Ela fala pra ela hoje. Ela já faz a mesma coisa. Entende? Só que a dor dela tá no pai e na mãe. Só que ela continua falando. Você quer fazer uma pergunta? Você fala, não vou fazer porque vai que é inadequada. Então ela tá vai que eu sou sem noção. E isso vai fazendo com que você fique rígida, perca a graça. E obviamente vai viver síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Tudo isso que desencadeia. Coloque em caixas, né? Em caixas que na verdade vão te abafando. E que não fazem bem de jeito nenhum. Homens que entraram rígidos aqui, entende? Gerentes, diretores e depois, na hora que... Gente, é nítido. Aqui, colocando aqui até uma foto. A Fer, aqui, graças a Fernanda. Fernanda, minha gratidão a ti, querida. Você também vai vir aqui com a gente. Foi a Fernanda que deu esse acesso importante para que também desfrutasse aí com vocês, estivesse com vocês nesse momento. Essa foto eu acho muito expressiva. O quanto a gente esquece de já honrar o que tem, quem somos e a conexão com o divino, né? Do quanto a gente se prende a esse mundo. E a gente esquece que aqui é uma passagem, mas que ali é a conexão maior, né? Ali é a busca. E que a gente não vai sozinho, né, Eliana? Não. Aqui, você tá vendo? Tem todas as ligações assim. Quem tava nesse momento foi trabalhado, essa egrégora trabalhou esse pessoal. Agora os que vão chegar, a egrégora vai trabalhar. Então, eu costumo dizer que nós vamos jogando as redes para buscar as almas para o reino de Deus. E a gente fala, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não é que Deus escolhe, a gente precisa se escolher. Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer se posicionar, né? Exatamente, e viver isso. E viver, que aqui você vai falar, mas eu vou ficar só nessa... Não, eu trabalho, eu tenho 2 filhas, 7 cachorros, é tudo normal, viu, gente? 7 cachorros, gente. Porém, Descobri isso hoje. Porém, a gente tem uma vida muito mais leve. O passado tá no passado e eu vivo cada vez mais o presente. Onde estão nossas oportunidades? Só no presente. Ela não tá nem no futuro, porque o seu futuro é o hoje de ontem. Então, se você vive um bem hoje, né? Se você tá vivendo muito bem seu hoje, fatalmente você vai ter um futuro legal. Gente, com certeza. Eu vou falar pra vocês que a Eliane trabalha à base de pai e mãe. E até aqui, eu falo que tem aqui esse momento da dinâmica aqui, ó. Eita! Aqui coube um eita, tá, gente? Essa dinâmica, ela é muito profunda. A gente fala muito, né, de honrar pai e mãe, de olhar pro pai, olhar pra mãe. E nesse momento, que a gente não vai abrir, né? Não. Esse momento, magicamente, você sente o seu pai ali. A presença dele, a energia dele. Vai acontecer algumas coisas que você vai perceber, é meu pai. E nesse momento há alguma coisa que a gente não consegue nem descrever. Só vivendo, tá, gente? Então a gente não vai dar muito spoiler. Não, aqui é só pra você entender um pouquinho da emoção que a gente pode captar também através das fotos. E eu quero trazer pra vocês a minha experiência, como eu falei. Porque mesmo eu estando ali pra, né, servir profissionalmente com esse olhar, né? É nítida a diferença expressiva corporal das pessoas do início. Todo mundo chega ali duro no quadrado, enrijecido. Tenso. Literalmente seu quadrado. E é nítida a expressão de abertura, que exatamente a psicofotografia capta isso, né? Você poder viver sua essência verdadeira no teu corpo, em quem você é, né? E capta isso através das imagens também, né? Também trabalha no individual, só que o ID é muito completo. Ele trabalha tudo. E, gente, trabalha tudo. Eu vou mostrar até uma experiência minha aqui, ó. Trabalha raiva, né? Trabalha... Quer falar um pouquinho sobre esse momento, Eliana? Esse momento a gente trabalha com uma dinâmica da quebra da madeira, onde você percebe, né? Isso começa na sexta e termina no domingo. Aonde você percebe o quanto é pesado carregar crenças limitantes. Carregar coisas que não são suas. Quando você fala assim, nossa, eu tô carregando isso. Metaforicamente, a gente usa uma dinâmica que começa na sexta e termina nesse momento, aonde eu percebo assim, ó, então eu não quero mais carregar nada, principalmente o que é do outro. O que é meu eu vou resolver pra nem carregar mais, porque quando você não resolve, você tá carregando do dia pra noite. Aqui a gente faz assim, você ter a
A consciência, a ressignificação assim, eu não quero mais carregar por mais de 24 horas algo pra mim. Eu preciso resolver em 24 horas isso. Se é do outro, envolve o outro, é do outro. Mas se é meu, eu vou resolver. Então aqui a gente entende que o quanto é pesado essa madeira, ao ponto de falar, eu não quero mais isso pra mim. Isso traz pro corpo mesmo uma sensação corporal. Eu já tive a oportunidade de fazer com outros sentidos e até com o mesmo sentido em outros lugares, mas aqui com você eu senti muito diferente, porque tem um envolvimento realmente, tem também a questão do grupo, tem até acho que um outro vídeo que eu separei aqui. A expressão, né, do próprio Olha questão aqui, do grupo. gente, você sente, depois que você resolve, que você entende, você sente tão potente de verdade, posicionada. É porque eu costumo falar assim, aonde ficam os nossos bloqueios? A gente fala assim, uns falam, no coração, não, o bloqueio fica no músculo. Sim, Tanto é que tem uma técnica da microfisioterapia que quando toca no corpo da pessoa sabe, o que aconteceu dia tal, tal, tal. O que acontece? Quando você faz uma liberação de catarse, que é mobilização para eliminar a energia, o corpo, ele solta, eu costumo dizer assim, solta das células todos os imprints que ali estão. Os imprints do que aconteceu. Por exemplo, você tinha 5 anos, seu pai bateu o carro. No teu corpo tem registrado, naquele dia, naquela hora, um acidente de carro. Toda vez que você vê um carro, escuta um barulho, uma brecada, aciona aquele momento. Então, o seu corpo tem uma lembrança, uma memória. E aqui nesse momento, quando a gente faz esse exercício, sai mais de 80%, quase 90% dos traumas que estão guardados no nosso músculo. Querida, eu não sabia disso. E por isso que é o movimento da catarse, porque eu poderia falar, quebra, não. Você vê como eu mobilizo, tem o som, tem muita a mobilização, o ambiente todo que cria uma atmosfera. E o movimento, porque você percebe o movimento que a gente faz isso? Sim. Porque eu tô expandindo o cardíaco, ó. Que legal. Então eu tô abrindo o coração para que meus coração solte todas. E aí, sem significar coisa, você nem imagina que você ficou, porque tava no músculo preso. E aí o que acontece, pastor Dani? Tendinite, artrite, tudo que é it você tem. Porque fica parado nas juntas. E emoção mal resolvida. Tudo. Um fora que você levou, guardou, a gente chama de corpo de dor. Tá no seu corpo de dor. Ou seja, quando você sente isso novamente, parece que foi potencializado em 10 vezes. Não é, porque tem 10 vezes essa dor. Você elimina, zero. Não tinha escutado essa. Tem toda essa dinâmica tem uma fundamentação, entende? Então a gente não faz nada de caso pensar. Não, tem toda uma lógica que eu tô dando alguns momentos. Uau. Tem esse momento também, por exemplo. Esse é babado, gente. Esse é fortíssimo. Só pode ser isso. Forte. O que a gente aprendeu quando era pequena, né? Que ter raiva é de sentimento de pessoas inadequadas, grossas. O que aconteceu? Você aprendeu a guardar raiva, não expressar sua raiva. Hoje, uma pessoa buzina, você desce, tira um revólver e mata a pessoa. Por quê? É tanta raiva aqui dentro que você já não sabe de quem é essa raiva. Quando você aprende a canalizar sua raiva, por exemplo, você falou uma coisa, eu não gostei, eu senti raiva. Eu vou entender o que gerou isso em mim. Quem me causava isso quando eu era pequena? Foi meu pai. Mas eu vou falar, Márcia, a forma que você me falou agora, não gostei. Eu gostaria que você não falasse mais desse jeito. O que eu tô dizendo? Eu tô devolvendo o que ela me causou, mas eu preciso olhar para o que tá aqui dentro vivo. Então, nessa hora, o que a gente faz? Aqui é um ambiente seguro, um ambiente onde a gente traz toda uma fundamentação. Você vai liberar essas raivas, essa energia, porque a raiva é uma energia parada, que ao invés de você explodir, você implode. Doenças, cânceres. Somatização. Eu falo também no Direto ao Ponto e trabalha essas questões, o quanto a raiva canalizada tem uma função e a raiva depositada outra, né? Quando você implode. A técnica CCC, né? Você capta, converte, canaliza. Aqui a gente ensina isso. Eu crio muito meus produtos na raiva. Por exemplo, que eu tomei esse tombo, na raiva eu crio minha eu falo, nossa, mas a energia da raiva não. A energia da raiva saudável. De entender, falar, por que você tá fazendo seu trabalho? Por que você não tem seu método? Por que não sei o que? É uma energia poderosa. Assim como eu falo que a energia da raiva, Pigato, ela não elaborada, não entendida e mal resolvida, há pessoas que comem por compulsão para descarregar a raiva aqui, da vontade de morder, bruxismo, compulsão, comer, que muitas vezes você tá comendo, só tá comendo, realmente engolindo, porque precisa mastigar. E N coisas, né? Come unha, N sintomas. E aqui a gente faz também traz essa consciência da importância de você liberar para você não sangrar em quem não te machucou. Inclusive,
principalmente em você mesma, né? Com certeza. Gente, é forte demais. É um ambiente que eu falo que essa dinâmica é forte demais. E essencial, né? A gente saber trabalhar com a raiva. Vou mostrar o grupão aqui pra vocês. Olha aqui. Que lindo. Esse foi, acho que, o terceiro, né? Terceira edição. Foi de março, de né? março. Do ano passado. É, 2023. É. Que lindo, que saudade. Aqui um pouquinho até do... Seja o seu padrão de beleza, né? Ai, que lindo. E aqui, gente, encontramos aqui, conseguimos acessar a foto. Essa foto representa aqui um depoimento pós-experiência. Então, como vocês viram, pude ter ao longo do processo, além da experiência que eu falei para Pigato, que eu me descobri uma videomaker, ali eu tive uma realização. A Ana falou, Márcia, quem pensa que você já fez isso 1000 vezes e era a primeira vez que você estava fazendo. Ela falou, o espírito de ousadia. Chegando assim com esse tamanho. Gente, que eu não tenho tamanho físico, mas o meu tamanho interno ele é grande. E a gente aprende a desenvolver, né? Sim. Muitas vezes eu também já não me via por inteiro também, me sentia muito diminuída, fui diminuída. E na verdade ver o tamanho que eu sou, que não cabe no tamanho do meu corpo, pra nada. E que a gente pode muita coisa, e por isso que pode se ver por inteiro e você pode muito. Então, quando você não se mensura, se você mensura por direção e porque já foi plantado no seu coração, pelo que é legítimo, nada te para. Eu não vou ficar olhando para uma condição, nossa, eu nunca fiz isso, quem sou eu? Eu sou a pessoa que ousei estar aqui, que já tem esse método no coração, que eu sei que eu tô aqui para fazer, então vamos embora, né? Então, Ana, minha honra a ti também, viu, amada, né? Porque eu realizei um sonho no ID, porque eu sempre fiz todos os processos com grupos pequenos que analisavam e faziam fotografia, e eu sempre sonhei em ter alguém na fotografia comigo, e a Ana realizou essa primeira projeto, digamos assim, primeira mão, né? E foi perfeita. Então, Ana, incrível. Uma sensibilidade, né? Teve o processo dela de cura também, né? De muitas curas aí, que ela vai ter oportunidade de falar, gente. E, então, olha tudo que significou. Então, essa experiência de aplicar o olhar da psicofotografia para um evento que trabalha com isso e trabalha com respeito, trabalha realmente com o passo a passo, porque o ID, ele trabalha o passo a passo, não é nada jogado. E é de muito cuidado. Então, esse momento aqui, que já foi no último dia, né? Foi no último dia. Foi. Significou muito, porque mesmo eu ali olhando, filmando, eu falo que eu me descobri uma videomaker, porque como a Ana ficou na fotografia, eu fui registrando os vídeos para captar a emoção do que a Eliana queria transmitir. E é preciso um cuidado e sensibilidade com isso também, para não ser invasiva, para poder ter cuidado com o outro e poder transmitir a mensagem real, né? Então, eu quero dizer que eu também fui tocada nisso, me descobri livre, sabe? A criança livre e realmente me usando num talento que eu falei assim, nossa, eu sou boa aqui. E sou boa nisso também e não tá pesado. Exato. Porque a fotografia, como tem muita técnica, eu gosto de captar. Mas se eu tiver aqui, minha filha, volta, adapta, vai me colocando travas. E não é o meu jeitão de funcionar. Então, bota um celular na minha mão sem ter que ficar... adaptando, minha filha, eu faço tudo e eu amo isso. Então eu descobri esse lugar através do ID. Olha só, outra revelação que você não sabia. Por quê? Porque é um ambiente que te dá liberdade e a Eliana é essa pessoa. Realmente ela não pode identidade, ela dá asas, né, para as pessoas. E a minha criança foi tão feliz e alimentada, como vocês já viram ali, né, no outro vídeo. Tem até um outro vídeo aqui, eu acho, aqui, antes de ir para esse. Deixa eu mostrar. Que tá a Eliana, que houve esse momento várias vezes, porque a criatividade, gente, a fluidez vem quando a gente tá livre. Eu acho isso muito importante. E aqui eu posso estar vendo pessoas que chegaram travada, tudo. Quando eles perceberam que eles estavam dançando, eles perceberam o quanto eles deixaram de fazer isso na vida, de ter leveza. Não é só a questão da dança. Não. É de ter leveza. Eu tava sendo rígido com a minha esposa, rígido comigo, rígido com meus filhos. E aqui, quando ele se solta, ele fala, gente,
como essa leveza me faz bem. E sem sentir, gente, algo que eu vi muito, sem sentir criticado, sem sentir julgado, se sentir ridículo, né? Muito, será que eu tô feia? Será? Não, você via gente ousando. É lindo quando você vê a pessoa usando. E como toda dinâmica não é uma dança qualquer, tem todo um fundamento para que a gente desperte a criança livre. Porque nós temos também outra criança dentro de nós que é adaptada. Que é aquela que... Isso que você usou bastante, esse termo. Criança adaptada é aquela que os pais pediam, falavam, ela fazia tudo pra ser a boazinha. aprovada. Isso, a boazinha. E aí a criança livre, ela é um outro lado da criança. É o lado verdadeiro, a essência. A criança adaptada é aquela que, como o nome já disse, se adaptou para ser aceita na sociedade. E, gente, quantos adultos eu vejo adaptados em várias áreas da vida e estão aí somatizados, adoecidos, e por isso... E não ocupam cargos de liderança, né? Porque assim, eu falo, depende do cargo que você quer na empresa, óbvio que você não vai ser criança livre o tempo inteiro, é estado interno. Mas se você lidera um grupo e você for adaptado, você imagina pela ressonância que grupo que vai ser aquele. Você vai falar, pega um copo. Ele falou, nunca peguei copo, mas pega. Não, nunca peguei copo. Então, aquele grupo vai fazer o arroz e feijão todo dia. E fica engessado, né? Engessado. Um grupo engessado. E todos nós precisamos olhar para isso, porque assim, é característica de pessoas que são versáteis numa empresa. Elas resolvem as coisas, elas estão sempre prontas para crises. E é o cenário de hoje, né? Todo mundo quer esse profissional, gente. E você creia, por mais diferentes jeitos de funcionar na vida, talvez você não seja o líder nato ou não seja tão rápido em decisões, não importa. Se você tá engessado no teu jeitão de funcionar, isso vai te atrapalhar em viver o seu talento melhor, né? Da sua identidade. Aqui nós tivemos o caso de 5 pessoas da mesma empresa, que agora o dono da empresa vai fazer esse próximo método. Ele levou 5 funcionários que ele precisava ter como líderes na empresa e eles estavam totalmente travados na criança adaptada deles. Quando aqueles aí eles liberaram isso, gente, eles voltaram para a empresa, isso foi questão de 2, 3 meses, os 5 estão líderes dessa empresa, hoje abaixo do dono da empresa. E aí o dono da empresa falou, Liliana, agora eu preciso ir com a minha esposa, porque eles voltaram tão diferente que eu preciso conhecer para ver quem eu vou mandar próximo agora. Uau, olha que doido. Então gente, agora eles vão estar lá fazendo. Isso é você estar no lugar certo com a pessoa certa para se potencializar. Eu só vou dar um spoiler do que eu vou falar aqui, ó. Aqui, ó. Esse vídeo, gente, ele marca uma dinâmica que é o renascimento. Primeiro que eu nem sabia que existia essa dinâmica, não sabia nada do curso da Eliana. Eu fui disposta a ir lá registrar com esse olhar que eu já trago comigo da psicofotografia, que é registrar pessoas, desenvolvimento humano. E quando a Eliana falou dessa dinâmica, eu senti algo assim, gente, eu tenho que fazer essa dinâmica. Como que eu vou fazer? Eu tinha que estar gravando o povo vivendo isso e eu vou lá fazer? Não vai ser abusada de pedir isso pra mulher. Você vai ter essa cara de pau, Márcia? A criança livre dela, sim. E daí eu falei assim, vou, minha gente. Só que eu fui na Fernanda. Falei assim, Fernanda, será? Eu sei de tudo. Tá, se não puder, tá tudo bem. Mas, ó, eu senti que eu tenho que estar nessa dinâmica. E aí, gente, é claro, ganhei a liberação. Ganhei meu doce. E foi profunda demais. E a Eliana também não sabia dessa experiência. E eu tô aqui pra contar um pouco do meu bastidor pra vocês. E que reverberou em algo que como é importante que eu vejo, tanto que eu trabalho com os meus clientes e que a Eliana também trabalha, quando a gente sente e atende. Você pode atender, é você encontrar meios para, às vezes não vai acontecer, às vezes pode acontecer, às vezes não vai acontecer do jeito que você queria, mas a gente não se negligenciar. Porque acontecer nem sempre às vezes vai estar no nosso controle, mas negligenciar tá? Sim. Né? Concorda? Exatamente. Então ali eu fiquei feliz porque eu não me negligenciei. Eu tava num ambiente novo, realmente não tinha intimidade, mas eu tinha uma certeza que eu tava no ambiente certo. E o corpo fala, né? O corpo fala. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer essa dinâmica. Daí eu fui na Ana, né, Ana? Lembra, dona Ana? Ela toda assim, não sei, mas será? Que eu pensei assim, para não trabalhar o grupo, eu vou fazer com a Ana. Já tinha resolvido toda a situação na minha cabeça.
Só que não, né? Não foi assim. Era você, tinha que viver. Resumindo, gente, indo direto ao ponto da dinâmica. Liberada pra dinâmica. Tinha um ponto da dinâmica que era se tinha dificuldade de confiar. E logo eu pensei, eu tô aqui, eu vou viver isso inteiro. Daí eu já, dentro da dupla, que você também... Não vou dar tanto spoiler, porque você de casa vai pro método ID 15, 16 e 17. Não vou dar tanto spoiler. Eu escolhi esse lugar e eu vou dizer que eu fiquei de olhos fechados. E eu senti que a pessoa que estava comigo, que eu escolhi, ela estava insegura. Ela não... Gente, olha só, com os olhos fechados, eu senti essa mulher insegura. Ela era insegura no toque, ela era insegura no andar, só que eu tomei uma decisão comigo para ver essa dinâmica inteira. Eu falei assim, eu não vou ficar analisando. Eu tô sentindo isso, é válido, porque eu tô sentindo, mas eu vou fazer a minha entrega. É nesse sentido, sabe? Isso. Eu falei assim, tá, mas ela tá insegura, mas ela tá olhando, eu não tô. Então, essa mulher aqui tá melhor que eu, com certeza. E eu me entreguei. E ao entrar na água, e esse vídeo aqui é o vídeo a gente entrando na água, também senti essa mulher, aqui é uma prévia, a gente entrando na piscina, e olha, gente, como revela a nossa história. Primeiro que eu não tinha roupa pra piscina, segundo que tava frio, um hotel fechado, né, um hotel fazenda, eu falei assim, gente, a gente vai entrar na água gelada essa hora da noite. Isso já conta a minha história, né, eu vou amarrar no final, vocês vão entender. Eu pensei que eu ia entrar num lugar frio. E quando eu entrei nesse lugar lindo, quentinho, né? Quente, acolhedor, útero. Um útero bom, um útero saudável, um útero quente, tranquilo, acolhedor. E na dinâmica, gente, eu senti essa mulher insegura ao me segurar, porém, ok. Só que tinha uma parte do processo que para nascer a gente tinha que impulsionar, né? Tinha que usar as pernas para impulsionar e realmente nascer. Eu falei assim, olha gente, eu já sei que eu nasci de parto normal. Para vocês que não sabem, eu perdi minha mãe aos 7 anos de idade. Ela tinha 27 anos, ela faleceu de um câncer cerebral. Foi muito dura toda essa perda. Então eu sei que eu nasci de parto normal, mas eu não tenho muita referência, não tenho muita história vindo dela, né? Tem algumas falas soltas. E algumas falas concretas importantes. Mas ali, o que eu queria? Ressignificar um nascer para a vida mesmo, né? Eu sei que contava do meu parto, mas eu estar na vida de uma forma diferente. Eu sabia que eu tinha que viver isso. E ali eu senti essa mulher insegura. E eu falei para ela, assim, olha, você pode encostar de olho fechado. Eu falei assim, ó, pode ir lá, pode chegar junto, porque eu vou nascer mesmo. Porque eu tava com isso dentro de mim. Então, independente ali, eu tava com essa energética e com esse... Sabia que eu tinha que fazer assim. E ali, mesmo na insegurança dela, fui, nasci lindamente. A Ana conta esse nascimento até hoje, né? Que ela conseguiu me captar lá do outro lado feliz, porque eu falei assim, não, eu vou nascer com pessoa bem-vinda. E eu falei pra Eliana, eu me vi a sensação... Eu não imaginei isso veio... É como se eu estivesse de baixo para cima olhando por um estádio cheio e com pessoas felizes com a minha chegada. Literalmente feliz. Né, porque, gente, o meu nascimento, na verdade, minha gestação, o meu gerar, o pós não foi tão simples. Né? Teve aí ambientes tóxicos. Eu fui primeira de uma mãe travada e que fez o melhor dela. E vocês vão entender, eu já sabia disso, mas nesse renascimento eu tive certeza. E depois a gente tem o processo de inverter. Então essa mulher, depois eu fui a mãe dela. E ali eu percebi ela insegura. E aqui eu mostro aqui para vocês até o nosso depoimento. Ela é essa pessoa aqui, isso, querida, não me recordo o nome dela. Mas qual foi aqui o desenrolar da história? Ela respondeu porque ela estava insegura. Acho que eu vou falar mais desse lado, né? Porque ela não sabia nadar. E ela não sabia como ia ser a piscina, e ela não sabia como ia ser. Ela ficou insegura de cair e não conseguia me segurar. Mas essa mulher me segurou o tempo todo, sem falar pra ninguém que ela não sabia nadar.
trazendo pra tua realidade, quem era essa mulher, né? Quem que ela materializou ali todo o sentimento e sensação? A mãe. Querida. Que passou por tudo isso. Será que você é uma boa mãe? Será que eu vou parir direito? Será que eu vou dar conta? Tudo ela trouxe. Ali casou pra ver a cura, né? É impressionante esse momento. Já tinha sido de cura pra mim, mas quando eu ouvi essa mulher falando isso, ali ela me derreteu. Que eu falei assim, caraca. A sincronicidade desse trabalho é fora da realidade, né? Gente, eu entreguei pra ela, não vou abrir aqui no ao vivo o que foi dela, mas eu entreguei pra ela exatamente o que ela precisava. Exatamente. Algo acho que cabe, que quando ela me viu, você essa miúda aí vai me segurar? Porque ela é maior do que eu. Ela é grandona. E eu ali tava mais miúda do que eu tô hoje. Eu falei assim, gente... E eu não fiquei com medo em nenhum momento. Eu falei assim... E eu dei conta e eu não deslizei. Primeiro que eu sei nadar, primeiro que eu tava segura que eu podia, porque não é sobre peso, na água tudo é leve. Eu tinha toda essa clareza. E eu realmente senti ela insegura e eu realmente fui porto seguro ali pra ela. E isso teve o reverberar na vida dela e ela teve na minha. Então, gente, é para além. É um campo sutil, é um campo espiritual, é um campo profundo. Até porque vocês se conectaram nessa dinâmica antes no salão, né? Foi no salão. Na atração da Na energia. atração da energia. E depois desce. Então ali a Deus fala assim, aonde tá a cura dela? Nessa mulher. Que traz a mesma história dela. Entende? Sim. Eu falo que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então o que ela trouxe? A dose certa pra curar você. Entende? Porque ela trazia as mesmas características daquilo que talvez sua mãe entendeu. Exatamente. Quando estava te gerando e passou até pra você. Sim. E deixou muitas sensações, talvez, eu não fui amada, não fui bem-vinda, não sei. Sim. Mas ela trouxe assim, olha filha como eu estava nesse processo. Sente, agora você vai sentir. Você vai entender o meu lado. Porque por que a gente transforma as dores em recurso? Porque quando a gente fala assim, faz a ressignificação, volta a ver seu pai, sua mãe criança, é a oportunidade de você entrar na cena daquele momento. Que na época não foi possível você estar presente, você estava no medo. Então hoje como adulto você se transporta pra lá, sente tudo no corpo e percebe. Era isso que a minha mãe estava sentindo, era isso que ela estava pensando. Então isso é dela, não é meu. Então hoje eu posso escolher nascer leve, nascer expandida, bem-vinda. Porque a gente entende também que não foi bem-vinda, porque a mãe passou por isso. Sim. E você hoje como adulto faz o seu processo. E quem acolhe essa criança que nasce? A gente. A gente. Não é lindo? É lindo. Gente, olha só como é importante. Mudou muita coisa na minha vida depois disso. Porque veio ao encontro de outros processos anteriores. Sabe? Quando vem coroando, vem ampliando. A camada, né? Que a gente fala camada. E os partos, pra tu, né, saber, assim, eles têm muito a ver com os nossos comportamentos. O tipo de parto que você teve, define. Mesmo que seja normal. Normal, a gente fala, é a saída pela vagina. Sim. Porém, não é normal algumas coisas acontecer. Sim. Né, antes, ou até a mãe conversando ali naquele momento. A minha mãe, por exemplo, eu tive parto normal. Mas antes da minha mãe dar à luz, ela chegou no hospital e ela contou que o médico pegou um pano com éter e pôs no nariz dela. Então ela... E ela apagou. Tanto é que eu não uso nada fechado. Você vai falar, você não ressignificou? Ressignifiquei, mas eu não uso. Né? Aqui, muitas vezes, eu tinha muita inflamação de garganta. Quando pega, eu fico com a garganta mais assim. Porque ficou a memória ali naquele lugar. Então, eu nasci normal. Mas o que aconteceu? Minha mãe estava desmaiada. Eu não pude amamentar. Ela não sabe pra onde eu fui. Nossa, então, você imagina teve uma separação sensação da criança de abandono. Minha mãe não sabe se eu fui pro berçário. Minha mãe não sabe pra onde eu fui. Então, você imagina tudo que eu carrego de, às vezes, chegar num lugar e ficar um pouco assustada, porque eu não sei onde eu fui. Eu não sei onde eu fui. Então, você vê, é um parto normal. Mas o que aconteceu no parto normal? Tudo isso trouxe já... Memórias. Sensações. E eu senti tudo aquilo, assim, por que eu não pude ficar com a minha mãe? A minha mãe não me queria, porque minha mãe estava desmaiada. Então, o que eu entendi? O primeiro amor interrompido aconteceu ali. Nossa. E ali, todos nós trazemos amor interrompido. E quando a gente tem um interrompimento do amor, o que acontece? A mãe não pôde estar ali comigo. Na vida, eu vou ter dificuldade de me jogar nas coisas, nas pessoas, me entregar o amor. Por quê? O amor foi interrompido. Quando a gente entende o porquê desse amor interrompido, eu começo a voltar o fluxo. Daí o fluxo é de mim pra lá.
Teve daqui pra cá, mas o amor interrompido foi... Aí eu tenho que entender. Então, a partir de agora, eu tenho que exercitar, ser mais amorosa com as minhas filhas, porque eu não tive isso. Aí volta do fluxo daqui, porque parou aqui. Entendi. Se eu não ressignificar, fica parado. Aí eu tenho que fazer o movimento. E onde gera vários adoecimentos. Vários adoecimentos. Gente, vocês estão entendendo como é profundo o ID? E quanto, assim, Gente, no final de semana você fala, nossa, mas eu vou olhar pra tudo isso? Vai. E vai olhar pra aquilo que tá permitido pra você, porque... E vai sair inteiro. E assim, eu vou contar até assim, uma história que foi incrível. Eu trabalho há 24 anos com isso e é somente há 2 anos, num bate-papo, eu tava fazendo uma mentoria e me veio uma imagem de que eu bebê na barriga da minha mãe com medo de ser abortada. E aí eu cheguei pra minha mãe, ela tava no carro, tava com a minha filha junto, falei, mãe, me conta um negócio. Olha só, 24 anos lá na área, né? Mãe, me conta um negócio. Quando a senhora tava grávida de mim, como é que a senhora soube que tava grávida? Ah, não tinha ultrassom, a gente nem tinha tal. Demorou pra descer e eu fui tomar um chá. Né? Então, assim, é mais fácil ela falar, tomei um chá porque minha amiga pediu. E não assim, acho que eu vou abortar porque eu tenho um bebê pequeno. Mas o meu corpo já sentia isso. Não. Só que olha como Deus é incrível. Por que eu só soube agora e não há 20 anos atrás? Porque há 20 anos atrás eu tinha problema com a minha mãe. Isso ia aumentar muito. Se ela falasse isso, acho que eu nunca mais ia... Como eu já tinha perdoado, eu já tinha trabalhado tudo isso em mim, quando ela contou, e ao contar, ela chorou. O que eu fiz? Eu abracei minha mãe. E disse pra ela assim, mãe, não importa a intenção que você teve com esse chá. Importa é que Deus queria que eu estivesse aqui, por isso que eu vinguei. Ali acalmou o coração dela, tirou a culpa dela e eu pude restabelecer esse amor, entende? Nossa. Então eu falo que Deus ele vai trazendo informação pra você nesse final de semana do Método ID, aquilo que hoje a tua alma comporta olhar e ressignificar. Eu falo que nenhuma informação chega antes da hora. Não existe. Isso porque ele é cuidadoso. Ele é muito cuidadoso. E eu vejo em cada detalhe das minhas mentorias. Tem pessoas que repetem minha mentoria e falam, nossa, na terceira eu acessei isso. Por que eu não acessei na primeira? Porque agora você pode olhar. Entende? Então, quando as pessoas falam, vai repetir, eu falo, vai pro nível mais profundo. E muitas repetem, justamente porque elas entenderam o processo. E não é de obesidade mental, tá, gente? Porque o ID é muito vivencial. É vivencial, não é informação Não é só. informação, A gente fundamenta. Mas é muito prático. Eu falo, agora vai acontecer isso e o objetivo é esse. E você passa pela experiência, você vai esquecer o que eu falei. Porque ali você vivencia a sua experiência. E quando você se permite entrega e realmente não vai aqui por cortical, de ficar racional, entrega, gente, como tudo na vida, é onde a mágica acontece, né? A gente fala, nossa, num estalar de dedo, sim. Do mesmo jeito que você sofreu trauma em segundo, você desprograma em segundo, entendeu? Porque o corpo, ele é sábio, né? Ele vai emergir o que o corpo já não tá dando mais conta de segurar. Gente, olha, a certeza que eu tinha de fazer essa dinâmica, essa que foi, eu falo que de tantas foi realmente, eu vejo, todas foram importantes, mas essa, se eu não tivesse escutado, fui canal pra outra moça e ela foi pra mim de uma... Muda. Eu falo que eu fico olhando, né, tudo isso, os depoimentos, vendo nas fotos, eu falo assim... Mas não fui nada eu que fiz isso. Tipo, não fui eu que Mas escrevi. foi tudo ela sim. É emoção, gente. Porque como que eu vou ter essa... Você foi obediente de fazer a entrega. O que vai sair disso não tá no seu controle, exatamente. Eu falo porque eu vejo a maestria do trabalho e quanto é crescente, né? Que uma dinâmica tá amarrada na outra pro final ser o que acontece. É assim, a gente fala, como ser humano a gente não tem essa lógica. Não. Da onde vem essa lógica? Da onde vem esse processo que sai daqui, amarra aqui, se escapou daqui, pega aqui? Não. É dele. Então eu falo que a gente tem que confiar, né? Todas as pessoas elas são boas no que fazem, mas você precisa entender assim, o teu corpo vai mostrar onde você tem que estar. Por isso que eu falo, as pessoas quando assistem o meu trabalho, estão vendo um pouco aqui, me acompanham no Instagram, elas percebem a profundidade que eu vou. Eu falo que eu não sou de nadar no raso. Não, a Eliana é muito profunda. Não espere que eu nade no raso com querida. Você, ela é gigante mesmo, como eu falei, né? Acho que foi no Saudável Sem Neuro, acho que chegou a falar. Quando eu olhei assim, meu Deus, quanta energia nessa mulher, que tamanho de mulher. Mesmo, na entrega. E não é porque eu tô aqui na frente dela, não, que eu já falei isso de bastidor montão. E isso é lindo. Então, assim, não importa o seu tamanho, a dimensão do seu projeto,
Quando Faça você já vê tudo com a profundidade. Eliana que já tá aí no processo dela, eu sou aqui, eu falo Baby Shark, mas eu tô fazendo uma entrega. Então não é sobre o que você faz ou quanto você faz, é estar respeitando o passo que você pode dar e não deixar de fazer, né? Exatamente, que dentro daquilo que você sabe, da segurança que você tem, você é o melhor naquilo. É claro. Entende? Vão ter pessoas que vão estar nesse nível e que vão precisar de você. Sempre, né? Isso que eu digo isso para as pessoas não paralisarem, né? Não. Porque às vezes o que é o mal da gente profissional? Se comparar com quem já tá muito lá em cima nas redes sociais. E, gente, é de glória em glória, como é bíblico. E a gente fala, ela tá pondo 2.000 pessoas lá naquele lugar, eu tô pondo 30, então eu vou parar. Não, mas esses 30, quem que vai pegar? Quem que vai fazer o trabalho com essas pessoas, entende? Então tem lugar pra todos e de repente não é pra mim ter 2.000 pessoas no mesmo lugar. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. Precisa ter alguém que trabalhe as coisas mais enraizadas e nesse caso tem que ser com menos pessoas. E que precisa. E com muita qualidade, gente, o evento. Até aqui, antes de eu colocar o do fechamento, eu vou colocar aqui no evento do campo. Eu acho que esse vídeo é um que eu gravei. Gente, olha aqui. Esse céu desse dia, a entrega das pessoas é lindo demais. E 6 aqui, horas da manhã, gente, e aqui, ai, que lindo. olha aqui. Esse é o processo, gente. Considerando que por si só o grande milagre da vida acontece, que o bebê sabe a hora de nascer, que a natureza se encarrega de cumprir o seu papel, que o útero faz o seu papel para contribuir à grande viagem chamada vida. Mas essa experiência, essa grande experiência, traz medos tanto para o bebê quanto para a mamãe. E surge aí o nosso primeiro grande trauma. Isso marca a nossa história para sempre, pois os registros estão na memória celular, a partir da divisão das células na formação do bebê. Cada mês da gestação tem a sua mágica, tem o seu brilho, tem a sua luz, mas também tem os medos. Como será que estava a mamãe quando soube da gravidez? Como será que estava emocionalmente o papai? Como será que eles reagiram durante a nossa gestação? Tudo o que o bebê ouviu e sentiu, talvez tenha percebido como dele. Talvez tenha trazido junto a sensação de abandono, de rejeição, culpa e com isso muitos medos. O medo é a base de todos os programas emocionais. E naquele momento, onde ia chegar ao mundo, nem o parto pôde escolher. E o grande momento, o ápice do método D é o renascimento, onde você agora, consciente do que lhe faltou nesse momento, poderá fazer todo esse processo, recebendo a sua criança, escolhendo o parto, fazendo com que ela se sinta amada, protegida e muito bem-vinda, dando a ela tudo o que você entendeu que lhe faltou, mas que a partir de agora, a partir desse parto, ela pode se sentir totalmente diferente. Gente, vocês muito entenderam? mais consciente. Opa, isso aqui é Eita. vídeo antigo. Ó, aqui, ó. Essa eu deixei pro final. Ai, e é isso, gente. Estão entendendo que profundo? Estão entendendo o que é esse método ID? Eliane, para trazer aqui de fechamento, o que você diz pro pessoal, né? Vocês viram várias partes, mas realmente aqui nem tinha prestado atenção. Coloca o ápice ao renascimento e Tanto é que ele é sábado à noite, porque daí a gente vira o jogo isso. pro domingo trazer o adulto pra pessoa e potencializar ela. A gente vive toda a parte da criança. Das dores. Todas as dores, a ancestralidade, os pais, né? Os seus bloqueios. Daí você renasce no sábado. E quando você volta pro domingo, você já volta como um adulto, trazendo a sua criança. E agora você vai falar o que eu quero da vida, com quem que eu quero andar. Gente. E aí eu começo a trazer recurso pro adulto. E o adulto tem consciência daquela dinâmica que eu não quero mais os pesos. Sim. E tudo isso, gente, apesar de estar num trabalho de 3 dias, é algo que você leva pra vida. Toda decisão que você for tomar, você vai lembrar daquele momento e vai falar assim, olha, eu vivi isso na pele, eu vi o quanto isso pesa. Então, o que eu tenho que fazer? Um processo de
tirar isso, de pegar somente e viver com o que é meu. Porque o que pesa é a gente ter a ilusão de que eu resolvo a vida de todo mundo. Não. E de que o problema do outro tem a ver comigo. Não, o problema dele é a evolução dele e o meu é o meu. Então eu posso estar presente na vida dessa pessoa, mas resolver é cada um que resolve. E Porque senão carrega, né? Carrega, a gente pega o karma do outro. Não, né? gente, isso você atrapalha a sua evolução, meu caro, minha cara. Não dá, né? E o método ID é essa imersão de 3 dias, onde eu e minha equipe totalmente competente, especializada, temos médicos, temos terapeutas, psicólogos, nós iremos trabalhar com a tua história. Por mais que tenham várias pessoas, nós vamos trabalhar a tua história. Tem todo um preparo antes do treinamento, nós sabemos um pouco o que você está carregando. Quando você entra ali, o campo nos mostra, né? Nós temos inclusive consteladoras também, e através desse campo a gente trabalha a liberação daquilo que hoje impede você de ir para um próximo nível. Esse nível pode ser ter um relacionamento, esse nível pode ser ter uma família, esse nível pode ser se perdoar. É um próximo nível que você vai acessar, e tem sempre algo te prendendo. E quando você solta, vira essa chave, e aí você consegue entender a leveza que vem para sua vida em todas as áreas, né? Gente, é incrível. Ai, eu sou apaixonada. Ai, eu sou suspeita. Olha a sincronicidade aqui. Suspeita, querida, te admiro. Honro a tua vida pelo que você já foi ali de transbordo. E para além disso, você é talentosíssima. E é um lugar de muito cuidado, gente. Isso é essencial. Porque é realmente entrar no cerne, né? Dentro da pessoa. E eu vi, e ó, vou repetir, hein, gente? Vou estar lá. Então vou lá estar participando integralmente agora mesmo, podendo vivenciar tudo isso, porque é o cuidado, né? Nós precisamos, né, o tempo todo, e eu falo isso também aqui, a gente cuida, mas precisamos nos cuidar. Falou tudo agora. Você tá na linha de frente, você precisa de alguém que cuida, como eu preciso também de pessoas que me cuidam. Isso é humildade, isso é necessário, faz parte. Faz parte. Entender que as pessoas, a gente vai estar com aquelas pessoas que têm a mesma energia que a nossa e que tem o mesmo olhar e cuidado. Então, se teve essa conexão é porque a gente tá vibrando na mesma energia, na mesma emoção. Uau, gente, vocês estão entendendo? Vai ser lindo mais uma vez, gente. Vai ser lindo. Essa semana eu escutei, macieira não come maçã. Exatamente. Então, assim, quem tem precisa entregar. E daí a gente vai abastecer de outros. Então, tem gente que julga, né? Mas você é psicóloga assim? Mas você é terapeuta assim? Sim. Muito prazer. Sou humana com uma história inteira e com arestas até o fim dos meus dias. Mas disposto a olhar e cuidar de cada um deles, né? Essa é a diferença. A indicação que eu digo é assim, faça terapia, faça imersões com quem se trabalha. E eu falo isso também, Eliana. Não vai fazer com quem, eu não preciso, já tô bem resolvida, não me afeta. Que tá pior. Não. Eu sempre falo, pergunta ao seu terapeuta, você faz terapia? Então eu vou continuar. Exatamente. Não preciso, já tá tudo em ordem. Eita. Né? Então, às vezes eu tô fazendo a dinâmica, eu acabo chorando. Mas você não pode. Pode. Eu sou humana e entrei no campo, eu tô pegando tudo aquilo. Acessou alguma coisa a mim, vamos curar junto. Então, eu falo assim pras pessoas, para com isso, porque se você acha que você já tá pronta, nem aqui é pra você tá. Não, é a humildade, né? Eu falo que humildade que traz pra humanidade. A gente precisa em todas as áreas, né? Então, minha cara, quero te agradecer imensamente. Eu sou muito grata. Que honra! Aqui, que delícia falando com vocês, né? Que eu tenho certeza que esse recado vai chegar para as pessoas, muitas que nem me conhecem pessoalmente, mas um dia a gente vai se encontrar e falar, nossa, assisti um podcast. Por quê? Deus já tá jogando a semente. Já. Algumas vão entender que vai ser para elas, vão deixar, vai cair nesse coração que é fértil, você pode irrigar e falar assim, eu vou estar lá, eu vou tomar essa atitude, tem outras que vão falar, não é para mim. Mas um dia vai acontecer algum movimento na sua vida e você vai me encontrar e falar, nossa, um dia eu te vi. Ele já tá preparando o território aí, basta você entender e enxergar isso. Parabéns, querida, que honra, gratidão. Então, gente, até dia 15, quero te ver lá. Quero ver você lá, hein? Eliana, coloca teu @ tá aqui embaixo, mas por favor, fala pro pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @Eliana Pigato. Pigato é Piga, 2 T's O. Sobrenome italiano, né? Então, 2 T's. Me procura lá no Instagram que tem muito conteúdo. É um lugar onde você vai se sentir muito em casa. Eu falo muito direto a você. E a gente se vê por aí, com certeza. E ó, já faço um compromisso público que vamos fazer um outro pós-ID.
Mas não tinha dúvida. Vamos fazer um outro pós-ID. E quem vai estar com a gente aqui? Hein? Quem vai estar com a gente? Quero ver você aqui. Quem sabe você pode estar aqui com a gente nesse podcast. Vamos ver mais depoimentos, mais experiências de pós-ID. Porque o que a gente quer é trabalhar vidas, identidades. E que você viva o melhor em ser você e que você se veja por inteiro, gente. É isso. Então, meu beijo carinhoso e até o próximo episódio.